Uma palavra? Boa noite a todos. No início de fevereiro, o Marcos Canga tinha me entregue uma intimação para participar de um programa no dia de hoje, comemorativo do Dia das Mulheres, e eu levei um susto, né? E esse é um tema muito emblemático e que gera muita polêmica por parte daqueles que não convergem, não concordam com os cantos de sereia que têm sido decantados por aí. Enfim, desafio aceito, né? Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, para todos, sejam homens, sejam mulheres, que a mulher, hoje eu li um post que assim, 50% da humanidade são mulheres, e os outros 50% são os filhos dela. Então, a mulher, quando entra nessa batalha, nessa luta de igualdade, essa luta sai do nada e chega num lugar nenhum, o Marco acabou de trazer meia dúzia de nomes, mas isso é o que nós sabemos, né? E que lembramos para trazer para esse programa de hoje, mas tantas outras, né? Um pouquinho antes de começar o programa, eu vim ver aqui uma pesquisa estatística e nós temos hoje, no Brasil, 108 milhões e 700 mil mulheres. 51% a mais que os homens. Né? E parece que todas essas mulheres estão desesperadas por um posto de poder, né? Estar à frente de algum projeto importante, que ela seja lembrada na história. Pedindo todas as desculpas a quem entenda o contrário, né? Eu tenho conhecido algumas mulheres que têm quase que pedido desculpa por ser dona de casa. Algumas mulheres quase que pedindo desculpas por não serem uma profissional. Quando eu percebo que a conversa vai para esse caminho, e isso aconteceu recentemente, em janeiro desse ano, eu digo, para, eu te dou o maior 10, porque o começo de toda a vida de qualquer ser humano, como esse post que eu vi hoje, né, começa na mulher, com a mulher. E aí eu quero lançar a campanha, hashtag o amor começa com a mulher. É o ser que é a importância, que a maior importância que isso, que alguém que dá a vida a outra pessoa. E o que nós temos visto hoje? Acabamos de ver no programa, no Domingo Espetacular, uma estatística de que no ano passado houveram 1.400, 1.700, mil e poucos feminicídios no ano passado. Isso é terrível. 4 mulheres sendo assassinadas por dia no país. Isso é terrível. Mas, frente a esses 108 milhões de mulheres, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Está aumentando o número de violência contra a mulher? Eu não sou cega, nem seria estúpida em negar a realidade que nós temos visto por aí. Aliás, esse é um dos problemas que eu entendo que nós estamos vivenciando. O ser humano tem uma tendência a repetir padrões de comportamento. O ser humano tem uma tendência a querer ser estrela, querer estar no topo da montanha, ser o must, né? Mas não quer fazer por onde chegar lá, porque é o caminho mais fácil. Da onde toda essa violência? A mídia, para mim, é uma das maiores responsáveis, porque nós ligamos a televisão, aliás, eu não, mas se liga a televisão hoje a qualquer hora, em qualquer canal, só se vê notícia de violência. Os senhores
quiserem confirmar, mas peço que acreditem no que vou dizer agora. Toda a nossa vida é movimentação de energia, é uma troca de energia. Então, quando a pessoa liga a televisão num dia, 2, 3, durante um ano, 2, 10, e só violência, ela acaba acreditando que a vida é só aquilo. A vida é só aquilo. O que é que nós temos visto? Nós temos visto crianças, adolescentes, cometendo as maiores atrocidades, gestações em meninas de 12 anos, e não falo de casos de outras culturas, estamos falando do Brasil, não obstante essa questão do feminicídio ser internacional, a comemoração de hoje ser internacional, na França, na Espanha, as mulheres comemoraram e tal, mas tirando aquela questão cultural, né, de casamento com crianças, com meninas de 10, 11 anos de idade, o normal para a nossa cultura não é isso. Né? Mas eu não estou dizendo que estão havendo casamentos com meninas de 11, 12 anos. Estão havendo gestações indesejáveis, né? Porque a menina está... As meninas têm sido... Aliás, os adolescentes hoje têm sido criados por absolutamente ninguém. Porque o Estado impôs que a escola hoje é quem educa. Pedindo todas as desculpas, escola, um professor de matemática, um professor de física, um professor de português, ele vai ensinar o básico para a criança poder ir se desenvolvendo e obter uma profissão ou se encaminhar culturalmente no futuro. Não compete a ele dizer que não pode chutar os outros, não pode cuspir nos outros, não pode gritar com os mais velhos, não pode bater nos mais velhos. Isso compete à família. E aí, voltando à importância da mulher. A família é a base de toda e qualquer sociedade. E a família começa com um homem e com uma mulher, que geram filhos, mas a base da base começa na mulher. A energia que a mulher tem, todo o sentimento, isso os senhores podem pesquisar em qualquer doutrina séria, né? Todo o sentimento que uma gestante nutre durante a gestação, ela passa para o feto. Tudo aquilo que ela ouve e introjeta, ela passa para o feto, questão de energia. Então, vamos supor uma mulher que tenha planejado aquela gestação com o pai da criança, ou mesmo que não tenha planejado, a criança vê e os dois ficam felizes, os dois curtem a gestação, e a importância do homem nesse ponto é muito importante, porque a criança, volta a dizer, ela ouve, ela sente tudo que a mulher ouve e sente. Por isso, o hashtag o amor começa com a mulher. Tudo começa com a mulher, porque a vida é gerada por ela. Então, a mulher precisa ter esta consciência da importância que ela tem para a humanidade. Mas não, eu não quero ser dona de casa, imagina. Dona de casa é de menos importante. Né? Imagina, eu vou ficar lavando roupa, passando roupa, eu vou ficar aqui com as minhas avós, as minhas mães, as minhas tataravós e tal. Mas vamos lá, isso é uma questão de opção. O discurso da servidão voluntária do Etienne de Lagoutie, um francês, um escritor francês, ele explica que a força do tirano, no caso os homens, né, porque as mulheres culpam as suas mazelas pela pressão que os homens cometem, o poder do tirano não está na mão dele. O poder do tirano está na vocação voluntária de quem se submete a ele. E aí nós temos algumas mulheres, que o Marlon já citou, né, que... Não, aqui não, meu amigo. Aqui não. Eu vou dizer para o senhor, eu já fui discriminada por ser mulher, eu já fui discriminada por ser preta. Choca, choca. Mas o que foi que eu fiz?
sentei no meio-fio e comecei a chorar, comecei a soltar tiro para tudo quanto é lado. É fato que, em relação ao preconceito facial, eu tinha acabado de chegar de viagem, ligo a televisão e estava começando um documentário sobre a vida do Machado de Assis, e o locutor disse assim: Machado de Assis nunca se deixou discriminar, nunca permitiu ser discriminado. Aquilo, mas foi um soco na boca do meu estômago. E é por aí. A discriminação, ela só cresce porque o discriminado aceita a discriminação. Existem vários fatores, a questão não é linear, não é simples assim. É muito difícil ser achacado, é muito difícil ser discriminado, mas se aquele que está sendo achacado, ele aceita, como a mulher aceita ser discriminada, aí nem o céu é o limite. E daí eu convido os senhores a lerem uma filósofa espanhola, Adela Cortina, que eu separei aqui, eu nem sabia. Adela Cortina, ela foi premiada em 2008, outro dia. Recebeu vários prêmios e ela entrou na Real Academia das Ciências Morais e Políticas da Espanha, em 2008. E o que é que ela decanta? Ela tem uma obra absurdamente fantástica e assustadora, chamada Ética Sem Moral. Como é que nós queremos viver numa sociedade? Como é que nós queremos manter uma sociedade interagindo, íntegra, se desenvolvendo, né, para frente e não para trás, como nós estamos vendo, evoluindo? Se cada um tem a sua moral e nós não temos uma ética homogênea. Até para o judiciário está difícil, os senhores devem estar acompanhando decisões do Poder Judiciário que os senhores que não são, quem não é da área, fica assustado, mas não deve ficar tão horrorizado quanto nós que somos da área jurídica. Como é que se pode ter decisões tão desconformes à lógica? Vou dar um exemplo para os senhores, dentro do tema da mulher, né? A mulher ganha pouco, a mulher tem que ganhar mais, tá? Ok. Eu tenho dito desde sempre, eu milito na Justiça do Trabalho desde 1983 e no Tribunal Superior do Trabalho desde 1985. Nessa semana que passou agora, o Tribunal Pleno do TST se debruçou e a questão tá empatada, mais ou menos, né? Ainda não decidiram definitivamente, mas a mulher que é contratada por uma empresa temporária e engravida no curso desse seu vínculo temporário, ela não pode ser demitida. Se ela for demitida, ela vai ter direito a uma indenização, um período X. Muito bem. Acontece que o direito do trabalho, ele não é um ramo específico do direito que tem só as suas normas escritas aplicadas. A última coisa que se vê dentro de uma relação de trabalho em sede judicial é a questão jurídica. Jurídica não, a questão normativa. Porque o direito do trabalho ele envolve política, ele envolve macro e microeconomia, ele envolve aspectos de sociologia, e isso tudo, quem milita na Justiça do Trabalho precisa ter a sensibilidade de captar e entender para não inviabilizar o desenvolvimento da sociedade, porque toda a sociedade precisa da relação capital e trabalho. A questão econômica é essencial para a vida de todos. Muito bem. Daí, o que se diz? A advogada que sustentou, ela levou uma estatística dizendo, olha, antes do TST dizer que um contrato temporário ele é um contrato
específico, diferenciado de um contrato de trabalho regido pela CLT. Ele já é pré-definido, é para preenchimento de uma circunstância momentânea daquele do tomador dos serviços. E antes do TST, que o TST já tinha dito, olha, contrato temporário não gera direito à estabilidade gestante. E as mulheres, até o TST ter dito isso, o índice de contratação de mulheres era muito menor que o índice de homens. E aí as mulheres estão gritando, que eu ganho pouco, eu ganho menos, eu sou discriminada. Mas essa é uma questão que impacta na macroeconomia do país. É isso que é preciso se entender, ao invés de ficar chorando, ao invés de ficar mimimi. Bom, vem o Supremo e diz, não, não pode. E aí, o que é muito técnico, o assunto não é esse, a questão é que o TST voltou a discutir o seu entendimento, que já estava sedimentado, voltou a discutir para poder se ajustar à decisão do Supremo. E aí, o ministro Ives vai e no seu argumento, ele diz assim, olha o que a advogada está dizendo, olha o comprometimento. E não é dizer que o TST, ou que os TRTs, os juízes de primeiro grau, vão julgar de acordo com o momento daquela empresa, ou o momento da gritaria das empregadas. Não é isso. É todo um arcabouço que deve ser levado em consideração. Então, em relação aos salários, né, o Tribunal Superior do Trabalho está agora com uma sinuca de bico, né, para poder decidir, olha, e vai ser uma decisão muito apertada. Tá, uma empresa temporária, se a decisão for a da interpretação que está sendo discutida, de uma empregada temporária voltar, não poder ser demitida porque ela engravidou, e daí a prestadora de serviço temporário é que vai ficar com aquele plus na sua receita, né? Até o TST decidir isso, nós vamos, como é que eu diria, ter que ver que a questão não é de discriminação contra a mulher por ela ser mulher, é porque realmente é um custo operacional que vai pesar para as empresas, vai pesar para o país, inclusive para elas. Então, é preciso que se entenda, como Aristóteles dizia, que nós saibamos distinguir o que é essencial do que é acidental. Para a mulher, o que é essencial? O que é essencial para ela? O essencial para ela é casar, é ser mãe, é cuidar da casa. Vá atrás, faça isso. Não dê ouvidos. Não dê ouvidos para quem acha que quem faz isso é de menos importância. E por que eu citei a Adélie Cortina, que tinha voltado? Mudei de assunto. A Adélie Cortina, fora esse livro da Ética Sem Moral, ela tem uma obra chamada Aporofobia, a fobia de pobre, que é o que nós vivemos há séculos. Eu costumo dizer que desde a época do Rei Sol, quem não estava dentro dos umbrais do palácio, lá para dentro, mesmo que fosse morando junto com os povos, não era nada. Não era nada. Então, os senhores devem conhecer a obra Os Miseráveis, do Victor Hugo, da época da Revolução Francesa. Né? Aquele desprezo por quem não tinha. Daí, existe uma figura em filosofia chamada semiótica. É uma gotinha d'água. Uma gotinha de água gasosa que vai minando a pessoa. Os senhores vejam bem, os senhores ligam a televisão. Por apenas... Daí a pessoa vê, poxa, por apenas eu ganho um salário mínimo, por apenas. Aquilo vai massacrando a pessoa, vem massacrando e vai passando
de geração em geração, porque essa energia de vocação, a submissão, a servidão, como dizia Etienne de Labotie, essa pressão de que o pobre não vale, as pessoas há décadas, vamos dizer séculos, o que vale é ter e não ser. Então, mulheres, já que elegeram, eu acho que todos os dias são dias das mulheres, todos os dias são dias das crianças. Eu dou Feliz Natal o ano inteiro para todo mundo, porque Cristo tem que nascer no coração de todos nós todos os dias, mas já que por questões mercadológicas, até que o Marlon acabou de dizer, né? Eu tinha escutado falar que 8 de março era porque as mulheres foram queimadas, 100 e poucas mulheres foram cremadas num incêndio, numa fábrica nos Estados Unidos, tal, e o Marlon agora vem e traz, ele como historiador, traz uma outra realidade das mulheres lutando, né, a greve por melhores salários, tal. E aí eu vou voltar, desculpe, vou voltar à minha área de trabalho. Por que é que o Estado veio e disse assim, peraí. Jornada, não só para mulheres, mas jornada para um trabalhador tem que ser de 8 horas, né? No máximo, extraordinariamente, pode ser acrescido de 2. Isso eu estou dando uma pincelada muito rápida, porque a coisa está muito mudada por conta das convenções e acordos coletivos. Mas o que importa mais? O Estado intervém e falou, mulher não pode trabalhar aqui, não pode trabalhar em condições insalubres, não pode trabalhar em condições perigosas, criança também não, que tem que ter um limite. Então, o Estado veio, botou a mão para que as mulheres tivessem um pouco mais de dignidade como ser humano. Como ser humano. Os homens foram para a Primeira Guerra, os homens foram para a Segunda Guerra, as mulheres tiveram que ir para o campo de batalha, algumas ficaram, outras voltaram para a sua rotina. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu fiz um set de papelzinho aqui para não me perder e eu acabei fazendo uma massa só. Mulheres, sejam o que vocês quiserem ser. Sejam o que vocês puderem ser. Eu tenho que ser médica. Tem que. Tá bom. Você quer ser médica? Você quer ser engenheira? Pense 2 vezes quando for engravidar. Na Alemanha, a mulher, não só a mulher e a mãe e o pai, tem direito a uma licença maternidade e paternidade. São 3 anos. São 3 anos. Aqui são 3 meses. São 3 anos que a mãe pode ficar o primeiro ano e o pai os 2 últimos. Ela pode ficar os 2 primeiros e o pai o último. De sorte que eles têm essa licença para cuidar daquele ser que está chegando. O que é que nós vimos hoje? A mulher quer tudo, ela quer ser profissional, ela quer ser mãe, ela quer ser esposa, ela quer sair com as amigas, ela quer tudo, não dá. Escolha o que é essencial e veja se há espaço para realizar o que for acidental. Vamos ter consciência dos nossos próprios atos, né? Eu já falei o hashtag o amor começa com a mulher, a consciência, opções para a vida, o que é essencial. E eu gostaria, Marlon, de fechar essa minha contribuição aqui, dizendo o seguinte. Ontem, eu participei de um evento aqui em Brasília, e uma mulher, a doutora Daniele Galvão, uma frase que foi o avô dela que disse para o pai dela, que disse para ela. Portanto, os homens não são o Fred Krueger, né? Os homens também se interessam, se importam com as filhas, se importam com as mulheres. É preciso desmistificar isso, né? As mulheres fizeram opções, o Marlon falou uma meia dúzia de mulheres que fizeram opções e pagaram para ver, bancaram, eu vou fazer isso. Faça você também, mas se você tiver estrutura para.
Doutora Daniele Galvão disse o seguinte: sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. E é verdade. E isso vale para homens e mulheres. A mulher quer ter sucesso na vida, ela quer ser bem-sucedida, ok, vai precisar estudar. Estudar toma tempo. Estudar não é decorar ou fazer recorte e cola, ou usar IA. É estudar, é desenvolver o próprio cérebro. É ter a capacidade de resolver uma situação com o seu conhecimento. Ela quer isso? Vai tomar tempo. Vai ter tempo de ter filho? Vai. Não, eu vou. Vai pagar para ver. Vai engravidar. Vai passar toda essa atenção para a criança. A criança vai nascer, vai ficar desesperada, porque ela tem que trabalhar. Se for uma advogada, então, está perdida. O que a gente tem de prazo, um atrás do outro de carreirinha, é uma angústia. E toda essa energia, por mais que eu quero, meu sonho é ser mãe, ter 2, 3 filhos, isso vai passar para a criança. E eu não estou falando isso para achacar ninguém. Vejam os senhores, se os senhores pesquisarem, os senhores vão ver que na década de 70, nos Estados Unidos, o movimento de macrocriminalidade estava, assim, terrível. Os políticos não sabiam mais o que fazer. Daí descobriu-se, vou dar uma pincelada muito rápida, e antes que pensem em bobagem, eu não sou a favor do aborto. Não sou. Porque meu corpo, minha regra, até pode ser. Mas a criança que está dentro do corpo da mulher não faz parte do corpo dela. Ele está ali só de aluguel, só um tempinho. Mas é porque eu vou explicar o que aconteceu nos Estados Unidos, que é o paralelo que eu estou fazendo agora. Descobriu-se que as crianças que nasceram de forma indesejadas, elas eram aqueles adolescentes, aquelas crianças revoltadas, violentas, que ninguém segurava. Muito parecido com o que está acontecendo no Brasil. Ninguém segurava. Daí descobriram, é porque as mulheres eram proibidas de abortar. E daí, eu não sei se, eu tenho a impressão que foi em Nova York, já não lembro exatamente o estado, liberou-se o aborto, as mulheres, então, passaram a ter os filhos que elas quiseram, e, ao longo do tempo, a criminalidade foi diminuindo. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque está cada dia mais difícil, né, se conviver com um nível de macroviolência envolvendo menores infratores e envolvendo adultos também, não são só menores, adultos também. E daí, eu só gostaria de deixar para reflexão para os senhores. As famílias estão dizimadas. Acabem com a família, acabem com o judiciário, acabem com as religiões. A família é a base de toda a sociedade. Volto a dizer, a mulher é a origem de tudo, porque é ela quem gera a vida. Então, pensem bem, né? Se não é o caso de fazer um contrato consigo mesmo, de não egoísmo. Tá. Eu quero ser mãe, então seja mãe. Não, eu quero ser, sei lá, engenheira, eu quero ser piloto. Seja. Mas opte conscientemente, porque eu tenho percebido, os senhores vejam bem, aqui em Brasília, 1, 2, 3, 10 mercados, tu entra, só está tocando sofrência, só está tocando música sertaneja, aquelas músicas depressivas, de a mulher me traiu, porque você me deixou, tal. Junta com uma família desestruturada, né, que o filho nasce, e não tem nada a ver com o poder aquisitivo, hein? Vamos combinar, não tem nada a ver com o poder aquisitivo. A criança nasce, desde sempre tem uma babá para cuidar, tem um terceiro, mas não tem aquele ser que durante 9 meses
ela ficou ali protegida, ela sai, ela precisa de proteção. E aí o que ela ouve é que ela está atrapalhando, ela está incomodando, tá? Então, assim, tem muitas mulheres muito bem-sucedidas que têm filhos, eu conheço, tal, mas eu não sei os problemas dos filhos, né? Os problemas familiares que também não me interessam, cada um no seu quadrado. Então, dito isso, Marlon, eu só queria deixar uma última frase desta feita do Dr. William Ackerman para as mulheres. Acreditem na transformação que podem produzir ao final. Sintam a transformação. Sejam a transformação. Boa noite a todos. Meus parabéns a todas as mulheres que sabem ser mulheres, né? E que aceitam a missão que Deus lhes deu de ser mulher e assumam o seu papel com consciência própria, com individualidade, com conhecimento, com sabedoria. Olá, Vitor. Não, vou te interromper. Olha só, hoje não é dia da feminista. Hoje é dia da mulher. Mulher é mulher. A mulher sabe que mulher é mulher, homem é homem. Tá? O que eu tentei trazer é uma motivação para que elas entendam a importância dela, mesmo que sendo a origem de todo o amor na vida, aquelas que não quiserem ser mães, aquelas que não puderem ser mães, não vai transformá-las em menos mulher, porque está dentro dela. É imanente, esse é um sentimento que só a mulher tem. Então, é essa mulher que a gente está falando. Agora, pegando o gancho das cotas dos partidos políticos, né? Eu lembrei do mito da caverna. E aí eu quero conclamar as mulheres, né, a sair para fora da caverna, ao invés de ficarem vendo as imagens que estão sendo refletidas. E aí os senhores vão desculpar. Os senhores peguem um livrinho e vão ler o que é o mito da caverna. Mas o senhor... Ou então o Marlon vai explicar, como professor de filosofia. Ele explica o que é o mito da caverna. Mulheres, saiam de dentro da caverna e vejam com seus próprios olhos o que está acontecendo do lado de fora. E parem de acreditar nas figuras que estão sendo projetadas para vocês. Vocês estão de costa, aliás, vocês não, né? Muitas mulheres estão de costa para a caverna, olhando só as figurinhas e as imagens que projetam de fora para dentro. O que já em si não é a realidade, né? Imagina quando essas projeções são projeções fabricadas, fake, para usar o termo da moda, né? O fato é que volto a dizer, sejam o que vocês quiserem ser, com consciência, sabendo que o egoísmo vai ter que ser diluído um pouquinho, se a opção for a maternidade. E uma notícia boa, eu tinha me visto numa situação de aporia até pouco tempo atrás, pouco tempo mesmo, algumas semanas, porque antigamente as mulheres não se profissionalizavam, iam para cuidar da família, cuidar do filho, e ao cabo de 20, 30 anos, o marido arrumava outra, separava dela, ela ficava lá vendo navios, né? Mas ela tinha direito, ela recebia a chamada pensão alimentícia vitalícia. E dali por diante, e aí cada cabeça uma sentença, cada um reage de um jeito. O fato é que ela não ia ficar desassistida, pedindo esmola na rua. Daí veio o modernismo, as mulheres trabalham, então separou, o marido vai pagar a pensão alimentícia para os filhos menores, ou vai pagar a pensão alimentícia para toda a vida, se for um filho com deficiência, algum filho
inválido e tal, mas para a mulher, os juízes davam um prazo para ela, a depender, 2, 3 anos para ela se profissionalizar e ela voltar para o mercado de trabalho. Óbvio, né, que se ela não conseguisse, atravessava uma petição para pedir mais prazo e tal. Mas, algumas semanas atrás, eu li uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que é o top da interpretação, é o tribunal top de interpretação das leis, dizendo, voltando àquela máxima de antigamente, o que é o óbvio, né? Que, veja bem, seria um injusto. Eu, né, me caso por amor, não sou um casamento arranjado pelo meu pai e tal. Eu caso por amor, eu quero um filho, quero 2 filhos, o meu marido tem condições de me sustentar, a minha família é uma família estável, né? Para que eu vou criar botar vírus dentro dela, né? Então eu vou me dedicar para minha família. Daí ao cabo, só porque a mulher tem, sei lá, depois de 30, 35 anos, 35 anos, enfim, 30, 35 anos, o marido vai embora, por um motivo ou outro acaba o casamento, e aí ela não se profissionalizou, ela nunca trabalhou, ela casou, digamos, com 18 anos, né? E mal concluiu o 2º grau, tal, se dedicou para a família. E agora, José? E agora, se a mulher provar que essa linha do tempo aconteceu, em muito boa hora, o Superior Tribunal de Justiça restabeleceu aquela responsabilidade civil para o homem, então, voltar a dar pensão vitalícia para a mulher, provando isso. E não para a mulher que não estudou porque não quis, porque, não, dá trabalho, tem um diploma lá guardado que ela fez por correspondência, algum curso qualquer, tal, enfim. Mas só para dizer que a mulher tem que sair de dentro da caverna. E aí o Marlon vai explicar agora, rapidamente, o que é o mito da caverna, porque eu acho que já acabou, né, Marlon? Já são 9 horas. Mas num outro dia, quem sabe, tu fala sobre o mito da caverna, até para aproveitar o gancho. Eu só te interrompi porque a gente não está falando de feminista, nós estamos falando de mulher. Não, existem, os homens, existem esse tipo de homem. Mas eu não sei se ficou claro, eu falei tanta coisa, tentei não ser, tentei ser mais, não ser tão direta, né? Mas esse tipo de homem, ele vem de uma família, ele vem de uma mãe, né? Então, o que eu quis dizer quando eu disse para a mulher quer ser mãe, diminui um pouco a sua sanha profissional e se dedique, porque a energia daqueles primeiros meses, primeiros anos, se dedique para o seu filho, porque não é possível tanta atrocidade ao mesmo tempo que nós temos visto, sabe? A mulher não está dentro de casa, o pai não está dentro de casa, a criança é criada por babá que também não está nem aí, é só descer e ver nos parquinhos, agora nos condomínios tem as brinquedotecas e tal. A criança está ali com a empregada, está uma conversando com a outra, e a criança está lá solta, sozinha, igual barata no lixo, sabe? Então, assim, essa falta de energia positiva, essa falta de energia do amor, né, que o homem também tem, né? Quantos homens são pai e mãe? É muito fácil só se decantar, a mulher foi pai e mãe, mas e quanto aos homens que não são poucos? E quanto aos homens que fazem o papel do pai e da mãe? Então, ele procura dar o máximo dele, dos 2 lados, né? O que eu estou dizendo, mulher, volto a dizer, reassuma o seu papel de que o amor começa com a mulher. Ela não quer ter filho? Não tenha. Mas não ponha uma pessoa no mundo que vai virar esse tipo não vou nem chamar de animal, não tem qualificadora, né? Para certos tipos do sexo masculino, o que fazem.
Não é a mulher, volta a invocar o Etienne de Laboutie, ela se deixa levar pela sua vocação, é assim mesmo, para depois ficar culpando o outro. Volto a dizer, política não é... Essa turma que a gente tem ali no Congresso Nacional, para falar em termos de país, meu Deus do céu, Deus me livre. Mas nem o capeta quer se botar todo mundo lá no inferno. Porque são todos descompromissados. São pessoas solipsistas, são pessoas egoístas, são pessoas que só veem o seu próprio umbigo, seja homem, seja mulher. Porque para ser um político, tem que ter conhecimento mínimo de economia, um conhecimento mínimo de estratégia política, que não se tem. É um clubinho que a gente tem visto ali. Então, não é o fato da mulher não querer completar a cota ou querer completar a cota que vai mudar. A gente precisa fazer um trabalho de formiguinha desde agora. Sejam a transformação que o país precisa, sejam a transformação que o planeta precisa. Pensem alto. Eu vou ser a transformação que o meu condomínio precisa. Tá bom, se é o teu limite, está beleza. Mas se você quiser pensar grande, eu vou ser a diferença que o planeta precisa, respira fundo e vai com fé. Porque a pessoa tem que ter a consciência, o ser humano tem que ter a consciência de que só o amor constrói. Essa coisa do ter, ao invés de ser, está resultando nisso. E volto a dizer, esse país é muito grande e tem muita gente boa no interior do país. Tem muita gente ainda família, que ainda tem respeito pelo pai, pela mãe, pelo sogro, pela sogra, pelo avô, pela avó. Tem muitas famílias assim. É que, como dizia um amigo meu, carro cheio de lata que faz barulho. E a mídia gosta do que ela acha que o povo gosta de ver. Né? É ver o circo pegar fogo. E a mulher está nela. Essa condição nata da mulher de gerar uma vida, de carregar dali durante 9 meses todo o transtorno. Eu nunca fui mãe, mas eu sempre ouvi dizer que é prazeroso, mas chega uma hora que fica pesado, né? Fica difícil para dormir, mas o prazer, aquela energia que a mulher pode e deve transformar por perto, é o que vai transformar o mundo. Outro dia passou um vídeo de uma criança que, há um tempo atrás, um menino de 6, 7 anos, caiu dentro da jaula do gorila, né? E a gorila fêmea veio e afastou todos os outros, pegou a criança, botou no colo e ficou com ela ali até o tratador vir e tirar a criança dali. Até um animal que dizem que é irracional tem esse instinto. Por que que a mulher da área, da espécie ser humano, não teria? Tentaram sufocar isso nas mulheres. Ser mãe 100%, 24 horas por dia, é bobagem, é besteira. Não é ninguém. Você não vai poder comprar uma Louis Vuitton. Você não vai poder comprar um iPhone. Sim. E a vida no entorno, como é que fica? Então, era essa a mensagem que eu queria deixar para o dia. Eu só quero saber se o Marcos Canga está ouvindo a live. Foi ele que me botou nessa fria. Quero saber se ele está ouvindo.